Opa galera, sou eu, Eduardo, e bom, eu vim anunciar sobre o futuro dos shows do meu canal principal, Eduardo Justiça Borges. Então vamos direto ao assunto. Como vocês sabem, eu tive uma mania bem descontrolada de fazer shows. Eu me fascinei pelos Object Show e comecei a produzir ao monte. Isso não pareceu um problema até eu ver o estrago que estava sendo, onde eu não conseguia focar em um show específico. Ou eu fazia abrir o show, ou eu fazia o bar, ou fazia disputa com o chapéu, ou fazia SSN, e isso estava sendo complicado para mim. Estava sendo muito complicado. A ponto que eu só consegui finalizar 2 shows, que foi o abrir o show e o T-Reject. Ambos porque ou eu precisava terminar um desafio, e outro porque só faltava poucos episódios. Mas e os shows que tem muitos episódios para acabar? Como eu faria isso? Então, aí que está. O propósito de eu ter feito shows era para focar em um específico, que era o SSN. Ele era para ser o principal. Só que quando eu comecei a fazer apps, comecei a ver meu Jokai, comecei a fazer o disputa aqui o chapéu, isso foi acumulando muito projetos. Para ter noção, eu acho que eu tenho uns 6 ou 7 Object Shows. Isso é muita coisa. Sem falar que tem shows meus que eu já não tenho nem vontade de fazer, como o Amus, que era só para ser um spin-off do disputa aqui o chapéu. Tipo, ele não é tão relevante assim pra lore, então eu acabo nem me importando muito com esse show. Ou até mesmo um show recente que eu fiz, que era o CLT. Eu só tenho um episódio e já perdi a vontade inteira de fazer esse show. Então é o que eu tô querendo dizer. Eu criei tanto show que ia ser dos bem difíceis de gerenciar, de continuar, porque eu perco a motivação, ou eu não tenho vontade, eu fico com preguiça. E eu tento focar em um, só que eu acabo fazendo outro e acabo que eu não termino nada. É isso, eu acabo não terminando nada. E confesso que foi erro meu ficar fazendo um monte de show, porque honestamente não tem como você gerenciar um monte de coisa, entendeu? Foi o mesmo problema que eu tive com os Alphabet Lore. Eu comecei a fazer tanta lore, mas tanta lore, que ou a maioria ficava esquecida, ou eu não tinha vontade de fazer. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Alphabet Lore, começou a acontecer com os Object Shows. Então eu quero decretar algo. A minha intenção vai ser, temporariamente ou não, cancelar todos os Object Shows, tirando o show sem nome. Eu sei que isso pode parecer meio surpreendente para vocês, mas é o que dá para fazer, entendeu? Eu não quero ter que trabalhar com um monte de shows e que a maioria não vão levar nada, entendeu? Talvez quando a temporada de show sem nome acabar, eu acabe focando em outro show para poder terminar, mas honestamente, com a situação que tá, não dá para fazer todos eles de uma vez só, não. Mas aí vocês me perguntam, Eduardo, o que isso vai afetar na lore dos Object Shows? Até porque você está cancelando eles e você não sabe se você vai voltar com eles ou não. Bom, para início de conversa, o Bar e a Mus não vão fazer diferença nenhuma, nem CLT, porque ambos, os 2 deles eram bem separados da lore oficial mesmo. Tipo, eles não tinham nenhum envolvimento com o SSN ou Abrir Show ou T-Reject. Então, esse daí realmente não vai fazer diferença nenhuma. E o Amus era literalmente só um spin-off de Proteger o Chapéu, que eu já perdi motivação no 2º episódio. Então, honestamente, esse aí nem vou sentir muita falta. Mas eu confesso, existem muitos competidores que eu gostei muito. E para esses competidores, talvez eu insira no SSN, talvez como figurante, ou talvez futuros competidores, quem saiba. Mas nessa situação, Abrir o Show e T-Reject são oficiais. Junho Show também. Eu pretendo se terminar o Junho Show, até porque falta muito pouco episódio para eu terminar. Então acho favorável. Mas então significa que
Disputa do Quebra Chapéu e outros shows não vão ser mais oficiais, então talvez sim, talvez não. Isso eu ainda vou decidir, mas enquanto não decido, eu só tenho a declarar que SSN7 será o próximo vídeo postado no meu canal principal. Espero que vocês entendam essa decisão que eu fiz. Eu realmente não queria ter chegado a esse ponto, mas não tinha o que fazer. Ou eu tentava focar em um show, eu me atrapalhava com um monte, entendeu? E eu realmente prefiro focar em um do que me complicar futuramente. Então é isso, eu vejo vocês no SSN7. Falou!